Bem, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um A Alma do Negócio. Esse programa é feito com muito carinho para você. Se você empreende, ou se você está pensando em fazer uma transição de carreira, se você está do saco cheio de empreender, está pensando em desistir, calma, fica com a gente, porque a gente sempre traz convidados incríveis para inspirar você, para transbordar o seu conteúdo mental, não ficar só naquela limitação sua. Tem muito papo bom. É ou não é, meu irmãozinho? Meu irmão, e hoje a gente está em dose dupla. Na verdade, para quem é dos antigos, vai lembrar da Casal 20. O casal, eu não lembro, Léo. Não é da você minha lembra época. assim, rapaz? Você que está assistindo também lembra assim, Casal 20. O Mate não sabe. Quantos anos você tem, Mate? 23? 23 anos. Não sabe o que é Casal 20. Não, mas eles devem saber. Meu pai me contava o que era o Casal 20. Mate, era uma série, para você que não sabe também, era uma série que passava na televisão e era um casal, sabe, alinhado. Parece aquele senhor e a senhora Smith, só que mais, né? Eles tinham mais... Nossa, olha, senhor e senhora Smith. Rapaz, tô bem hoje, não? Diretamente dos States, é dos isso? Estados Unidos. Sem mais delongas, hoje a gente trouxe um casal para a gente falar sobre o que é empreender juntos e o melhor, prosperando, ou seja, pessoas que já têm muito resultado, com equilíbrio e dentro de casa. Meu Deus do céu, como é que é pensar em família, empreender junto, ter filho em volta e ainda assim você ter equilíbrio e resultado? Será que dá para manter sempre esse equilíbrio e resultado? A gente vai saber tudo aqui. Meu irmão, acho que a harmonia é essencial nisso, não? Vamos saber agora, né? Se não tem harmonia, acho que talvez alguns olhinhos pode ser que dê eu acho, né, uma harmonização aí. Vambora? Vamos parar de enrolar? Deixa eu apresentar para vocês esse casal 20, a Mirella Piazzi e o Alessandro Piazzi. Gratidão pela presença de vocês, direto dos Estados Unidos para cá. Obrigada a vocês pelo convite. Tô feliz de vocês estarem aqui, viu, meu? Não, a gente que agradece. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Então, Que obrigado legal. mesmo. Bora prosear, não? Vamos, Vocês claro. gostam de conversar? Adoramos. Nossa, aqui Eu é sou o que nós aquariana. fazemos. A aquariana adora ficar conversando, brisa batendo pra caramba, papo. brisa, A gente vai gente, Eu ficar sou aqui. pisciano, então, rapaz do céu. Ô Mi, vamos começar por você. Neuropsicóloga, terapeuta integrativa, especialista em óleos essenciais e um monte de coisa. É isso ou não? Isso. Mãe, empreendedora, esposa. E aí vai. E a Ariana. Ariana não, aquariana. E aquariana. Meu Deus do céu. O Ale é fisiologista, né? Isso. Do exercício, tem uma carreira, passou por seleção brasileira, também é um professor de óleos essenciais. Já tô dando spoiler aí. É isso, Ale? Fala o que mais? Então, eu trabalhei praticamente aí 25 anos, continuo atuando com esporte profissional, esporte de elite, principalmente na área do futebol. Que legal. Aí tive algumas experiências aí, tanto no Brasil, né, em equipes do Brasil, Palmeiras, seleção brasileira. A gente rodou um pouquinho também, então nossa experiência também ela passa por esse nossa vivência em vários países diferentes. A gente morou na Europa, na Ásia. Conta mais, vamos tricotar aqui. Bora tricotar. Então a gente sempre foi, né? Quem trabalha com futebol sempre é uma vida meio nômade, né? Então a gente acaba mudando muito de cidade, muda de país. E isso cria barreiras, né? Tem alguns desafios muito importantes, mas ao mesmo tempo cria uma experiência que a gente vive que talvez em outra área, outra profissão, a gente não teria tanto acesso a isso. Então tem desafios nossos profissionais e para a família também são desafios bem... A gente vai falar de todos eles aqui. Bem interessante. Que eu acho que esses desafios para a família você precisa adquirir outras habilidades fora do comum, né? Sim, é verdade. Bom, a nossa história começa muito antes disso, né? A gente nasceu no mesmo condomínio, a gente cresceu no mesmo condomínio. E casaram de criança já. A gente fala que a gente se conheceu no parquinho, né? Então, realmente, a gente brincava juntos, assim. Tá falando sério? Que doideira. E aí, a gente começou a namorar. Eu sou um ano mais velha que o Alê. Então ela que me pegou no... Foi eu que peguei Te pegou no parquinho. Eu tinha 14, ele 13 anos. Quando a gente começou a namorar. E aí, estamos juntos até hoje. Né? Então, começou naquela época já... Bom, para quem acredita, né, nessas forças cósmicas aí, vocês foram colocados já pertinho, que era para não ter risco de não se encontrar nessa jornada terrena, né? Eu acho que até pelas mudanças aí de cidade, de casa, de país, falou, não, deixa eu acertar os dois antes. Bom, eles não vão se encontrar se começar a colocar um em cada lado, eles vão ficar migrando. Me fala uma curiosidade que eu tenho, Mirella. Como é que foi a sua escolha para ser neuropsicóloga? Você vem de família de pessoas que gostam dessa parte de estudar a mente humana? Como é que é? Não, ao contrário.
eu como psicóloga, hoje eu consigo enxergar muito e estudei muito a influência da família na escolha das profissões, né? Minha mãe queria que eu fosse arquiteta. E aí eu prestei para arquitetura, entrei, comecei a fazer arquitetura e eu vi, não tem nada a ver comigo. Eu olhava assim os projetos dos outros e os meus, eu falava, não, isso daí não tem faculdade só que ensina, você tem que ter um talento. Eu via assim a criatividade de um, eu falava, não, ninguém vai me ensinar isso que o outro no primeiro ano já estava assim, não é para mim. E eu sempre quis fazer psicologia. Mas os meus pais, assim, principalmente a minha mãe, com essa ideia conservadora, antiga, de que psicólogo é para doido, né? Psicologia é para doido, como que você vai fazer isso? E é muito triste você sentar e ficar só ouvindo problemas. Para ela era isso, né? Claro. Mas aí eu falei, não, tenho que ir para psicologia, eu senti essa vontade. O chamado foi mais forte. Foi. Aí eu mudei para a área da psicologia e realmente tem tudo a ver comigo. Fui depois para neuropsicologia. Isso até um caso interessante também, porque eu sempre procurei coisas mais exatas, né? Então, a psicologia, depois tinha a psicanálise. Quando a gente foi, uma época, eu fiz parte da minha faculdade na França também. Então, quando a gente foi lá, a França era Lacan, Freud. E eu gostava muito, mas eu falava, não, eu preciso de uma coisa mais concreta. E aí eu fui para a neuropsicologia, que é teste, resultado, conta, né? Só que aí você vai tendo experiência, crescendo, amadurecendo e falando, o ser humano não tem nada de exato, né? Você fala, o que eu fiz? E aí eu fui indo mais para a área da psicologia. Aí você bateu lá nos números e voltou. E voltei. Vi que assim, não tinha como ser exato. A coisa mais exata é o ser humano não ser exato. Exatamente. Exatamente. E aí eu fui dentro da... Claro, a neuropsicologia me ajuda muito. Eu vejo que precisa, né, de dados muitas vezes concretos para diagnóstico, para tudo, mas depois para o cuidado, que para mim é mais importante até do que o próprio diagnóstico, não tem como usar algo muito quadradinho. E aí que eu fui para a área de EFT, que é os tappings, né? Através dos tappings você tem uma cura emocional. Só para o pessoal entender o que seria... EFT é uma técnica de tappings, né, para liberação emocional. Então, tem alguns pontos onde você aplica esse movimento. Tem algumas frases que você fala, enfim. E, a partir disso, você tem uma liberação emocional de traumas. Então, tem a ver com energia, com física quântica, com pontos, né, de acupuntura também. Então, você que está assistindo a gente aí, você vê o pessoal às vezes, né, tem vários vídeos falando, não sei o quê. Então, essa técnica, como é que chama? EFT. E aí, depois eu fui para aromaterapia também, que até por conta dessas nossas mudanças... A gente, como família, a gente viajava e alguém ficava doente. Poxa, eu não tenho meu médico de referência. A gente tem 3 filhos, então não tem... Imagina, a gente morou em Dubai, a cultura é super diferente. Que remédio eu vou usar, se eu precisar? Enfim, para todo o cuidado, né? E eu sentia falta também de algo que eu pudesse controlar, que eu não precisasse, que eu tivesse um cuidado da minha saúde ativo. Né? Não só quando tem problema. Não, e não só que alguém chegasse para mim e falasse assim, você precisa tomar isso. Que você domine pelo menos o básico, né? Eu sei o que eu estou sentindo, eu reconheço e eu sei o que fazer com aquilo. E eu achei muito isso na aromaterapia e, enfim, outras técnicas, mesmo de respiração, Então eu fui indo mais para esse lado, assim, e hoje, para mim, isso... É o business de vocês. A gente vai entrar nisso, eu vou querer entender... detalhe por detalhe. Deixa eu fazer só uma perguntinha para o Ale, que quando ele entrou aqui, eu tenho uma curiosidade. Primeiro, a sua paixão pelo futebol veio da onde para você ter viajado jogou tanto? Bola, jogou bola. Todo mundo vai perguntar, jogou aonde? Não, hoje em dia você jogou aonde? O cara é muito marrento. Então, vamos começar do começo. Eu adorava futebol, sempre amei futebol, assisti futebol desde pequeno. Meu tio me levava no estádio, eu ia toda quarta, todo sábado no estádio assistir. E adorava futebol. E eu jogava futebol, só que eu brinco que eu sou o pior jogador de futebol do mundo. Porque quem joga pior que eu não joga. Não tem nem coragem de entrar. Então sou eu mesmo.
E aí eu falei, eu não vou ser jogador de futebol, não tem como. E aí eu comecei a procurar o que eu posso fazer para estar no meio do futebol. E aí que eu descobri que tinha uma faculdade que formava, que é parecido com a educação física, que é o bacharelado em esporte, que formava pessoas para trabalharem com esporte. Que show. Que legal. Isso eu fiz na Universidade de São Paulo, na USP. Tá. E aí isso abriu um campo muito grande e a partir daí comecei a fazer estágio desde o primeiro ano de faculdade, que era o que eu amava, né? Uhum. Então eu brinco, né? Enquanto todo mundo ia jogar truco no bar na frente da faculdade, eu corria pro estágio, fiz estágio no São Paulo, fiz estágio em algumas equipes. Que legal. E isso foi até depois, né? A gente fez a formação fora do Brasil, fiz estágio em outras equipes na Europa também, porque eu sabia que como eu não tinha essa vivência prática, eu precisava sugar a prática de qualquer lugar, né? Porque normalmente quem trabalha com futebol ou foi jogador ou viveu no meio do futebol. Claro. Eu não tinha nenhum contato, não conhecia ninguém no futebol, nunca joguei futebol, nunca tive nada a ver com futebol. Então eu sabia, eu tenho que buscar conhecimento. E isso eu percebi que a faculdade me ajudou demais, com conhecimento teórico, lógico. Sempre fiz formação, tudo. Mas se não fosse essa experiência prática. De absorver o que os outros, né, quem tem experiência no negócio, quem tem experiência na área, eu preciso absorver não o que está no livro. O que está no livro todo mundo tem acesso, mas o que ele faz na prática. E isso foi uma experiência enorme e eu sempre busquei quem é o melhor. Eu vou contar uma... Legal, que legal. Você pode contar tudo. Uma história, por exemplo, porque eu coloquei com 16 anos que eu ia para a seleção brasileira. Só que eu falei, eu não vou como jogador, porque eu sabia que eu não conseguia jogar. Se alguém estiver vendo, vai falar, esse cara é marrento. 16 anos, bate no peito. Coloca aí, onde você quer chegar, Mate? E eu coloquei toda uma meta na minha vida, né? Eu falei, para eu chegar lá, eu preciso de algumas etapas. E na época eu falei, qual é o melhor time? Era em 97, 98, mais ou menos, não lembro direito o ano. Eu falei, qual que é o melhor time que está, em termos de preparação física, dessa área que eu trabalho? É o São Paulo. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer um estágio no São Paulo. Eu cheguei na porta do CT do São Paulo. Na época eu tinha um preparador físico muito famoso, que foi da seleção também, Moraci Santana. Opa! Que é bem conhecido. Aí eu cheguei e falei, cheguei na portaria do nada. O professor Moraci está me esperando para fazer um estágio. Mentira que você é nesse nível de cara de pau, meu. Assim? Aí, o que aconteceu? O porteiro, né, o segurança ligou para ele e falou, professor Moraci, tem uma pessoa que vai fazer estágio. E aí eu entrei e ele deve ter pensado o seguinte, será que eu prometi para algum diretor, para alguém que o filho ia fazer estágio? Se tiver o TDAH, então lascou, né? Aí cumprimentei ele, tudo bom? Então eu vim fazer um estágio aqui. Ele, seja bem-vindo, não sei o quê, vem aqui. Já foi me apresentando. Fiquei no time profissional de São Paulo um mês, acompanhando, né? Só observando, lógico. Conheci um preparador físico que era do Sub-17 na época. E Copa São Paulo, né? Que é conhecido também. Falou, a gente precisa de alguém para ajudar a gente no scout do time na Copa São Paulo, que a gente vai disputar. Eu falei, tô aqui. E... resumindo, fiquei 2 anos no São Paulo, fazendo estágio, não remunerada, né, porque não tinha como. E fui conhecendo isso, me deu uma bagagem, uma experiência enorme. E então eu me formei com um currículo. O cara está 2 anos no São Paulo, imagina. Sim. E uma experiência prática que aquilo me trouxe, me levou para o resto da vida. Que impulso, né? E isso aí tem um aprendizado muito grande. A gente fala que as 3 características principais de um bom empreendedor é ter iniciativa, calcular risco e ter visão de onde quer chegar. Sim. Você gabaritou, você entendeu, né? Por isso você virou empreendedor. Vocês viraram empreendedores como vocês viraram. Uma coisa importante também que eu acho que vale a pena para você que está nos assistindo, que empreende, olha só. Ele falou sobre aprendizagem vicariante, ou seja, não adianta ficar no livro. Você tem que botar a mão na massa, até cognitivamente. Sim, né? Sim. A neurociência acho que explica melhor, você pode até falar um pouco também, Mirella. Mas o quanto isso alicerça o conhecimento. Não fica naquela coisa que eu ouvi falar. E a forma como você aprende também, né? Porque o ato de você vivenciar é tua experiência. Ela é única, particular, individual. Né? Porque eu posso estar do lado dele, vendo a mesma cena e ele está absorvendo coisas diferentes do que eu estou vendo. Né? E o segundo aprendizado que eu vi na sua fala, que serve muito para você que está nos assistindo, é a questão da iniciativa.
Esse negócio de ficar, eu não conheço ninguém, eu vou fazer o quê? Cara, vai e faz. Esse cara é cara de pau, a gente conseguiu o apoio da Gisele Bündchen numa marca infantil que a gente tinha, porque ele falou, liga lá e pergunta se alguém não quer conhecer uma marca de sustentabilidade que vai transformar o mundo. E aí eu falei, mas eu não conheço ninguém. Ele falou, a gente vai procurar quem conhece alguém que chegue nela. E em 3 semanas a gente estava com o seu Valdir Bündchen, a Patrícia e tal, e ela fez uma postagem nossa. Muito legal mesmo. E esse aprendizado também, essa forma de aprendizado, traz o emocional. Quando tem o emocional envolvido, se aprende mais fácil, né? Então, assim, você estando no lugar, vivenciando, mesmo que sejam experiências ruins ou boas que você tem lá, dificuldades e tudo, você aprende muito mais fácil. Então, você tá no lugar, tá na prática, tá sentindo, tá vivenciando, o aprendizado é muito mais potente. E tem uma coisa também, né? Quando a gente fala da nossa vida, a gente conta as coisas boas, né? Mas aqui a gente tem a pedagogia do erro, pode falar. E essa vivência prática, eu acho que é muito legal também, porque ela te ensina o que não dá certo, o que não fazer. Vou contar só pular um pouco minha história aí desse estágio, aí eu falei Mande os causos. Dentro dessa visão, eu falei, não, eu quero estar no topo. Então eu preciso, né? Preciso ir para a Europa, porque lá é o futebol e estudar lá, etc. E a Mirella, por coincidência, não existe coincidência, né? Tudo acontece. Teve um estágio que foi proposto para ela na França. Que legal. E eu estava numa época que eu falei, não, temos que ir. Vendemos o carro que a gente tinha aqui. Falamos, a gente pode passar 3 meses aqui com o dinheiro do carro. Aí ela começou a ser babysitter e eu trabalhei numa pizzaria para a gente poder se manter lá. Não, e deixa eu só contar uma coisa antes disso. Quando eu estava na faculdade de psicologia, eu soube que na faculdade você podia fazer no 4º ano, eu estava no 1º ano, um estágio na Bélgica. Mas eu não falava francês. E eu falei, poxa, eu queria fazer isso, né? Vou lá falar com a diretora, perguntar como que eu faço isso. Quando eu entrei lá, eu falei, olha, eu queria saber informação para no 4º ano eu participar desse estágio, fazer esse estágio. Era o 4º ano, na verdade, você podia fazer na Bélgica, concluir na Bélgica. Aí ela falou assim, você fala francês? Eu falei, não. Ela falou assim, então eu não vou nem te dar informação. Aí eu falo, né? Todas as emoções têm a sua razão e o seu benefício. Eu saí com uma raiva que eu usei a meu favor. Impulsionou. Né? Me deu força, me deu energia. Eu saí de lá, eu fui procurar uma professora de francês. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer francês, agora eu vou aprender francês. E no final, eu acabei não indo para a Bélgica no 4º ano, porque eu encontrei com essa professora de francês e com o caminho que eu fiz e tudo, um outro estágio na França. Foi quando a gente decidiu, ao invés de ir via faculdade, universidade, sozinha, eu consegui entrar numa faculdade em Montpellier, no sul da França, fazer esse estágio com o francês que eu... Pela raiva eu fui lá e aprendi, né? E não é fácil, né? E não é fácil. O pessoal que está assistindo a gente talvez não tenha noção. Você entrar numa faculdade na França, né? De outro idioma, não é uma coisa simples, não é saber. O Léo casou com uma professora de francês, né? Ele é cara de pau. Por isso que não é fácil. Para ele é fácil. Ele leva ela a dar aula de inglês e francês. Ela fala por ele, né? Então isso começou também, né? Aí foi nessa época que eu consegui esse estágio. Foi com crianças autistas. Super graves, foi um estágio assim legal. Bem legal, e foi quando o Ale falou assim, não, eu vou junto, enquanto você faz esse estágio, eu vou fazer uma pós. Foi quando a gente... E aí é interessante, porque eu falei, não, eu vou trabalhar num time aqui na Europa, não sei o quê. E comecei a mandar, não existia na época, e-mail era... Tava começando. Disca pra mandar, né? E comecei a mandar carta, eu peguei todos os times de 1ª e 2ª divisão de todos os campeonatos da Europa, preparei uma carta, né, e ia só adaptando, tipo uma mala direta com o meu currículo, minha tudo. Cara. E comecei a mandar para todos os clubes. Aí eu recebi em casa assim, a carta do Milan. Eu abria não. Eu falei, mas eu tomei um não do Milan, não foi qualquer não. Gente, olha como a automotivação, né? Como você busca. Aí eu ficava todo feliz. Chegava da Juventus, todos os Real Madrid, Barcelona, né? Responderam para mim. Ficava todo feliz. Só que eu falei, esse não é o jeito que funciona. Não adianta, eu posso mandar pro resto da vida que não vai funcionar. Aí eu comecei a mesma história lá que eu contei antes. Bater na porta, esperar um jogador do Lyon. Você tá zoando. O Edmilson, zagueiro que estava em São Paulo, que já tinha me visto. Assim, não me conhecia, mas uma referência. Ô Edmilson, tudo bom?
queria fazer um estágio aqui, tô precisando por causa da minha pós-graduação. Vem aqui. Fiquei 1 mês no Lyon. Aí tava no laboratório da faculdade, eu ouvi uma pessoa falando italiano, que era na França, né, a faculdade. Ah, não, se tem um italiano aqui, deve ser alguma coisa ligada a futebol. Era o preparador físico do Milan. Me apresentei para ele e falei, preciso de um estágio aqui que eu tô fazendo a formação. Passei 1 semana no Milan. Então, assim, as coisas foram acontecendo. Você gabarita a cara de pau e a iniciativa que o empreendedor tem que ter. Posso fazer um intervalo rapidinho? Lógico. Minha vontade era não fazer intervalo. Depois né? Eu quero saber se a minha é tão cara de pau quanto ele. Não porque sei. Eu acho que é o casal cara de pau aqui, cara. Fica com a gente. Você tá gostando do bate-papo? Fica com a gente, é rapidinho. A gente volta já já. Muito bem, estamos de volta com esse casal encantador e inspirador, Mirella Piazzi e Alessandro Piazzi. É o casal 20, é o... Olê, eu tô surpreso. Não, sensacional. Tô surpreso. Vamos bater um papinho aí, você. Vamos lá. Rapaz, tô surpreso. Os caras são cara de pau, meu. Mano do céu, iniciativa, cara. meu irmão. É empreendedor raiz, aquele que a gente procura na rua toda hora, porque hoje só tem empreendedor de palco. Aquele lá que não sabe, lê um livro e falou, empreender é assim. Sensacional. O Leonardo tinha perguntado pra Mirella se ela se considera tão cara de pau quanto ele. Eu tô falando, com perdão da palavra. Cara de pau no bom... É iniciativa, né? A gente tá chamando de cara de pau que é pra gente deixar mais leve o bate-papo, mas é muita iniciativa e correr riscos, obviamente, calculados, né? Acredita em si, né? Eu não tenho muito essa característica, não. Não. Mas você reconhece nele, que isso aí é top, né? Sim, muito. Eu vou com um pouquinho mais de segurança. Tá. Né? Então, digamos que eu estudo o terreno antes e tudo. É mais estrategista. Eu sou mais estrategista que ele. Eu acho que ele é mais cara de pau mesmo. Ô, Ale, a sua origem de família é o quê? Só para eu fazer um comentário. Eu acho que eu sei, mas eu vou... Em termos de profissões? De origem mesmo, assim, é italiana, espanhola, é o quê? Então, meu pai é italiano, né? Nascido na Itália, veio para o Brasil com 12 anos. Minha mãe é filha de poloneses, neta de russos e ucraniano. A gente tem descendência austríaca também. Que legal. Italiano. Italiano. Por que a gente faz essa pergunta? A gente sabe também que, culturalmente, algumas origens não nos colocam tantas barreiras para a prosperidade. Se eu estiver falando errado, você me fala que é especialista no comportamento. Não, e eu acho que eles devem saber mais do que a gente, até morando nos Estados Unidos, essa barreira deve ser menor do que a que a gente vê aqui no Brasil, né? Eu não posso. Síndrome do coitadinho. Que eu vim da periferia. Tem umas coisas assim, né? Tem muitas crenças, na verdade, que bloqueiam a gente. Eu acho que se a gente pegar a nossa essência, né? A alma do negócio, se a gente for mergulhar no negócio com a alma, que é luz, que é pura, que sabe o que quer, que não tem essas barreiras de crença, da sociedade, tudo fica fácil. Agora, o difícil é você acessar essa alma, né? Aí isso tem que ser com trabalho, enfim, meditação, existem diversas técnicas para você encontrar esse seu verdadeiro eu. Mas quando você mergulha com a alma, não tem como o negócio dar errado. Com propósito, né? Quando você vê o propósito no trabalho que você está fazendo. Tem algum tipo de crença dentro das suas clinicações aí que você vê que se reproduz com mais facilidade, assim, que as pessoas têm mais dificuldade de desconstruir ou não? Depende muito. Depende muito. Depende muito o quanto também ela foi incrustada dentro daquela pessoa, né? Se reforçada, né? Se foram os pais, até isso tem diferença. Se isso vem desde a família, ou se é algo mais da sociedade, ou se é algo que ela criou mesmo. Então, dependendo, a gente faz uma diferença entre emoção, sentimento e humor. Então, dependendo também de onde aquilo se localiza, se foi só uma emoção, que tem uma característica mais rápida, enfim, se foi um humor, que é um pouquinho mais longo, mas foi um sentimento, que é algo que ficou mais tempo ali, que quase que deixou uma marca. Eu falo que é um carimbinho, né? É quase que como te definir, se você é mal-humorado, por exemplo, né? Então, dependendo de tudo isso, o trabalho tem que ser mais profundo. Mas existem várias crenças bloqueadoras, né? Que bloqueiam. Eu não sou bom o suficiente, eu não vou conseguir. Não sou merecedor. Isso não é para mim, eu não mereço isso, eu não sou capaz.
Então, existem várias barreiras. Olha, não tem nenhuma dessas que você falou. Não. E existe diferença cultural? Vamos pegar Brasil. Hoje vocês moram nos Estados Unidos. Hoje a gente mora nos Estados Unidos. Você sente diferença cultural nesse nível, né, de crença Brasil e Estados Unidos? Especialmente para empreendedores, né? Isso. O que eu vejo nos Estados Unidos, tá? Nos Estados Unidos existe o molde do empreendedorismo. Então, no Brasil, qual que é o sucesso no Brasil? Ou que era, né? Hoje não é mais. Tá. Vou me formar ou terminar o ensino médio ou me formar numa faculdade e vou conseguir um emprego. Se conseguir um concurso público que dá mais segurança, melhor ainda. E vou batalhar e vou ficar 30 anos lá, 35 anos lá. E esse é o meu padrão de sucesso. O cara tem segurança, tem estabilidade, tá bem. Nos Estados Unidos, por ser um país mais liberal, né? Então, em várias questões, por exemplo, a saúde, você se vira com a sua saúde. Não tem ninguém que vai cuidar por você, né? Você não tem atendimento de graça, por exemplo. Você se vira, você paga e acabou. Então, as pessoas, na mesma aposentadoria, né? Não tem uma aposentadoria tão estável que nem... Por mais que a gente tenha todos os problemas do Brasil, mas ela é assim, você se vira para sua aposentadoria. Então, a visão do americano é, eu vou construir para mim, só que eu tenho que construir algo sólido, porque quando eu chegar em determinada idade, eu vou ter que usar isso que eu construí. Então, a cabeça já é voltada para o empreendedorismo. Mesmo o funcionário lá, ele trabalha por hora. Então, ele não trabalha pelo emprego, ele trabalha pela ação dele no momento. É o resultado dele. É o resultado naquele momento. Então, é uma visão completamente diferente. Então, provavelmente não tem alguns bloqueios de medo de exposição, medo de tentar, medo de correr atrás. Porque eu acho que o brasileiro, às vezes, tem vergonha, né? Eu errei. Eu acho que nos Estados Unidos deve ser mais prático isso. E uma coisa que eu sinto lá, as pessoas não têm vergonha de ganhar dinheiro. Eles têm orgulho de ganhar dinheiro. Que bonito. Que bonito. Isso é muito diferente do Brasil. Porque isso é uma das crenças também que bloqueia, né? Muito, né? Não posso ganhar muito. E hoje a gente... Acho que está mudando, mas... Antes eu quero muito. Era mal visto, né? Você falava, quanto mais eu tiver... Hoje a gente fala, não, se você tiver muito, você pode fazer para você pode ajudar a sua família, você pode ajudar a sua comunidade, você pode ajudar o mundo. Então você consegue... Dá um senso de pertencimento e responsabilidade do quanto o dinheiro pode realmente trazer resultados. Hoje a abundância tem um outro sentido. Tem. Ale, já volto. A minha cabeça fervilhando. Você foi para fora para depois vir para a seleção brasileira, então não aconteceu aqui primeiro? Foi isso ou não? É que foram várias idas e vindas. Tá? Então eu, depois de fazer a formação... deles é grande. E depois de fazer a formação eu voltei, a gente voltou, porque acabou, né, a minha pós-graduação, mestrado lá, ela acabou o estágio e demos continuidade. E a mesma coisa, falei, como é que eu vou trabalhar no Brasil? Fui assistir um jogo. Vocês conhecem o Brunoro? Sim. Muito famoso, um dos dirigentes mais famosos do Brasil. E ele estava dirigindo um projeto do Pão de Açúcar, do grupo Pão de Açúcar, de formação de atletas de futebol. Tanto que depois mudou o nome, foi para Audax, né? Foi vendido. E aí eu cheguei, fui assistir um jogo, sub-15, sub-17, e eu montei todo um projeto de 9 anos de formação do atleta, que não tinha no Brasil. Aí eu fiz todo um projeto, como formar um atleta em 7, 9 anos, que era a formação que a gente chama multiciclo, né? Sim. E aí eu falei, tinha um amigo meu, um cara da faculdade, conversando com o Brunoro, e eu só encostei assim, meio para ele se sentir meio incomodado para me apresentar para o Brunoro. Aí, cara de pau a palavra mesmo. Não vai dar para dizer que é só iniciativa, né? Não, é cara de pau. Aí eu fiquei lá esperando, lá eles conversando, me olhando meio de rabo de olho. Brunoro, deixa eu apresentar. Eu falei, prazer, Brunoro, tudo bom? Eu tenho um projeto aqui para te mostrar. Eu poderia mostrar de formação de atletas. Aí ele falou, tá bom, marca com a minha secretária na terça que vem. Aí tava lá, e aí começou tudo. Foi nesse nível. E aí você vê que cada pedacinho que a gente faz na nossa vida vai nos preparando para o ponto seguinte. E são pontes para esse ponto, né? São pontes. Por exemplo, o fato de ir para a França, que é algo, né? Por que eu fui para a França? Tem tanto lugar, né? Por que a gente foi para a França estudar? Depois de 3 anos e pouco nesse projeto, estavam com um projeto até que chamava Campus Pelé, que era um projeto do Pelé, que precisavam de um profissional, de um preparador físico,
que falasse francês. E na época, e lógico que tivesse experiência, tudo, e na época, eu acredito que o único, eu não sei se era o único ou um dos únicos preparadores físicos que já tinham experiência, tudo, que falavam francês para poder ir para a Suíça, no Brasil inteiro era eu. Que incrível. Aí foi quando a gente foi morar na Suíça. Aí foi que a gente foi morar na Suíça, ficamos lá 5 anos. A gente já tinha um filho, então ele tinha 1 ano quando a gente mudou para a Suíça. E é legal essa parceria de vocês, né? Porque eu acho que um abraça a ideia do outro. Posso estar enganado aqui, sim. né? Não, é verdade. Ele foi me acompanhando na França, e depois quando foi para a Suíça eu fui acompanhando ele, e a gente foi criando em cada local o que era bom, né? Então aí depois na Suíça eu fiz uma pós enquanto ele estava trabalhando. Então a gente foi complementando as coisas, né? Suas jornadas paralelas. E é importante, aproveitando, né? Eu acho que é importante, né? Essa construção do casal em conjunto, né? Porque muitas vezes essa construção é só de um lado, anula, né? Ou é só do outro, né? Ou se não, vai, segue, eu fico aqui na minha, né? Você poderia ter ficado e falado, vai você tenta lá e depois a gente vê o que faz, né? E eu acho que isso a gente tem uma característica muito em comum. A gente gosta, assim, de viver. De viajar, de viver. A gente não vê muito o que a gente está deixando. A gente vê o que a gente está ganhando, o que a gente está somando. Isso a gente tem... Muito legal. Ô, Mi, você vem de família empreendedora? Não, também não. É tudo legal, maluco mesmo. Tudo legal, né? O Gen já vem lá, vamos lá e vamos desbravar esse bem planetinha que falaram que era tudo ET. Falaram que era tudo ET. E foi desse projeto que você migrou para a seleção? Fui para a Suíça aí o plano... Tudo se encaixa. Acho que na nossa história tudo se encaixa. Eu estava em Dubai, né? Que aí a gente foi da Suíça para os Emirados, trabalhar num clube lá. E eu era preparador físico na época. E, só para entender, né? Claro. Fisiologista, tem uma formação também de preparação física, né? De educação física, tudo. Mas tem uma especialização. Eu tinha uma especialização em treinamento esportivo, que era outra área. Aí me liga o coordenador de fisiologia da seleção, com quem eu trabalhei nesse projeto do Pão de Açúcar. E a gente criou um irmão, né? O irmão Rogério Neves. É assim, mais do que um irmão. E ele me ligou, estava em Dubai. Eu quero você na seleção. Se prepara. Só que eu preciso que você faça uma formação em fisiologia. Não tem uma exigência, mas eu quero, para você estar aqui, você vai fazer uma formação em fisiologia. Aí eu falei, bora. Aí eu procurei alguma, na época não tinha tanta faculdade online, né? Não tinha pós-graduação online, era bem difícil. Eu consegui uma universidade na Inglaterra que tinha um curso de fisiologia online que eu pudesse fazer tudo. Fiz assim, estudei 10 horas por dia. 10, 12 horas por dia. Porque lá era um período só, porque é muito quente. Para não perder 10, 12 horas por dia. Né? Em praticamente um mês, um pouco menos de 2 meses, eu me formei. Liguei para ele, tô pronto. Caraca, meu. Aí a gente voltou para a Suíça, né? Aí a gente voltou para a Suíça. Isso eu já tive o 3º filho. Foi quando a gente decidiu tive a primeira convocação para a seleção. Brasileira de base, né? Que foi, aí começou. E aí você mostra o trabalho, você está envolvido e vai indo. Aí foi outras seleções, seleção olímpica, tudo. Então, eu gosto de falar assim, todas as decisões que a gente toma na vida, elas sempre são a decisão certa. Porque vai te abrir porta para outras coisas. Você não sabe nem o que vai te abrir. Mas tudo que acontece com você é fruto das decisões que você tomou no passado. E é legal você não se prender, como a Mi falou, não se prender ao que deixou para trás, né? Porque daí funciona o que você está falando. Todas as decisões são certas. Porque eu tomei a decisão. Sim. Se eu ficar focado no passado lá atrás, eu vou ficar me arrastando no futuro, né? Uma coisa que a gente fazia muito quando a gente mudava, eu falava assim, eu não vou nem pendurar um quadro na parede, porque eu não sei quando que você vai receber um telefonema, porque o futebol era assim, né? Eu tinha tudo estruturado, por exemplo, na Suíça, fui, abri consultório, fiz a equivalência de diploma, quer dizer, não é tão simples assim. Fizemos tudo, abri o consultório, daqui a pouco ele atende o telefone. E assim, é amanhã, mas não é modo de falar. Sim. Ligam para ele, amanhã você tem que estar em Dubai. Amanhã a gente tá mudando para Dubai. Vamos? Que pancada. Então, assim... E para você foi sempre tranquilo, Mi? Assim, essas... Então, tinha essa dificuldade, às vezes, do que eu acabei de abrir um consultório e agora, né?
Mas vinha essa ideia de, eu não estou deixando isso, eu vou ganhar alguma coisa lá e vamos ver. Acho que aí é aquela hora que ela fala assim, peraí, deixa eu ver, se eu tô clinicando, terapeutizando o outro, deixa eu ver o que eu vou aplicar em mim, porque senão não é senão não funciona, né? Tem muito disso, né? Então, assim, ver que você não está deixando o que você conquistou. Você tem que pensar nisso, você está somando mais alguma coisa. E assim, o novo só entra se a gente abre espaço. Exatamente. Você tem que... e também saber que você vai ter dificuldades. Por exemplo, na frente da câmera aqui, só alegria, né? Tudo. Mas é dificuldade, é dúvida, é insegurança. Será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que se eu ficasse aqui eu não estaria melhor? Será? E você fica assim, filho chorando que quer voltar para casa. Putz, A gente chegou na mas Suíça. A gente não teve muito disso. Não, mas eu era pequenininho, o mais velho tinha um ano e pouquinho. Primeira semana a gente estava num hotel, porque ainda não tinha apartamento, tudo. A gente ia acabar de um ano e pouquinho, assim, nem teria consciência assim de tudo. Primeira semana chegou no banheiro do hotel, começou a chorar, eu quero ir para casa, eu não quero ficar aqui. Então assim, não me traumatizou, porque eu não lembro disso. Mas o coração do pai ficou... porque assim, na verdade era uma decisão minha, né? Acho que era a decisão da família, mas a decisão é em conjunto, né? Mas a responsabilidade... O registro foi maior em você. Era minha. Então você fica assim, você tem que estar muito seguro e falar, eu vou tomar a decisão. Para poder superar essas barreiras, porque elas vão aparecer. Qualquer coisa que a gente faz na vida, empreendedorismo, o empreendedor, né, a gente sabe que é quem lida com dificuldades, não é quem lida com sucesso. Quem resolve problemas. Quem resolve problemas. É isso. E é muito louco, né, porque essa angústia, né, as pessoas que contam as histórias de sucesso, no final, para chegar onde vocês chegaram hoje e estão construindo ainda uma jornada linda, não gosta de abrir essas dificuldades, como se a gente tivesse que ficar modelando esses comportamentos ideais, né? O cara e achando que ser ideal é não ter sombra, não ter fracasso, não ter dificuldade, não ter superação. É incrível. Eu acho que a parte mais humana do ser humano é a falha. Que essa é igual a todo mundo, né? Todo mundo vai falhar. Todo mundo tem. É igual a morte, todo mundo vai morrer. Sim. Sim. Não é? Então acho que a parte mais humana é a falha. Quanto mais a gente dividir que nós somos de carne e osso, de sentimento, de emoções, e que a gente falha, que a gente tem medo, tem insegurança. Eu me coloco na sua situação como pai, né? A hora que você falou, putz, quantas decisões a gente já tomou e você fala, cara, eu como empreendedor pus em risco a minha família, porque o empreendedor passa por isso. Eu acho que ele sentia um pouco esse peso. Ele comentava algumas vezes, né? Porque ele se sentia responsável por aquela, apesar da decisão ser em conjunto, a proposta vinha por ele. Então ele sentia assim isso um pouco. E eu gosto muito de aprender, né? Agora que a gente está na área do empreendedorismo, apesar de continuar no esporte, eu sempre tive uma admiração muito grande por atletas. Porque o atleta é o sucesso, né? Você materializa o sucesso com o atleta, a conquista. E futebol, por exemplo, toda quarta e sábado ele é colocado sucesso ou fracasso. Meu Deus, alguém que trabalha no corporativo, por exemplo, o trabalho dele é avaliado a cada trimestre, a cada semestre, a cada ano. Jogo, né? O atleta, tem atleta que atleta de tênis, ele joga todos os dias, ou ele é um herói ou um bandido. Ele é todo dia avaliado. E aí a gente vê o atleta de alto nível, o que tem sucesso não é o que acerta mais, é o que erra mais. Só que ele tem uma resiliência ao fracasso, ao erro. Então, se você contar o número de bolas, chutando aqui, que o Oscar, que o Michael Jordan erraram, é muito maior do que o número de bolas que alguém que desistiu no meio do caminho, que talvez pudesse ter o mesmo talento, mas desistiu no meio do caminho. Então, ele errou menos bolas, por quê? Porque ele não aguentou errar tanto. E essa resiliência, pergunta para os dois, essa resiliência é construída como? É genético? É uma porção... Depende de onde você está inserido no projeto, no trabalho? Ou vem do pai e da mãe? Qual que é a sua visão sobre isso, Mi? Eu acho que é uma mistura de tudo. Tá. Eu acho que uma palavra também que vem junto é a perseverança. Então, acho que quando você tem um objetivo e confia naquele objetivo, e aquele objetivo tem um propósito, isso dá força para você aguentar as falhas, né? Porque, como você estava dizendo, é inevitável. Sim. Né? Então, assim, não tem como não falhar, não tem como
cair, não tem como acertar o tempo todo. Então, eu acho que se você tem essa visão de qual é o meu objetivo, o que eu quero mesmo, eu acho que isso ajuda bastante a você conseguir se levantar, né, dos obstáculos. E essa questão do esporte que a gente está falando é tão forte. Minha filha está morando um tempinho lá na Austrália. A mãe dela possibilitou ela disso, que é uma experiência legal, né? E daí ela me ligou esses dias e falou assim, pai, tô numa deprê. Porque tá isolada, tá sozinha, né? Sim. E não tá conseguindo arrumar emprego, não sei o quê. O que eu faço? Eu falei assim, filha, busca dentro de você aquilo que você viveu no esporte. Porque ela jogou futebol, ela pratica esporte a vida inteira. Eu falei, cara, busca isso daí. O esporte é o que você falou agora. Um dia você ganha, no outro dia você já está perdendo. Um dia você está treinando bem, no outro dia você está treinando mal. Mas a paixão, a vontade de você conseguir dar certo é maior do que qualquer resultado, né? E a vontade que eu tenho é de não fazer um intervalo, mas vou precisar fazer, porque isso aqui, né? De novo. De novo. Fica com a gente, o papo tá bom, né? Você tá gostando, a gente também. Rapidinho a gente volta. Nossa senhora, estalou meu ouvido. A gente bate palma para voltar do intervalo aqui. E, cara, estalou seu ouvido, não? Rapaz do céu. Eu vou voltar nesse bate-papo. Você que acompanhou, a gente tá com a Mirella Piazzi e o Alessandro Piazzi aqui, 2 feras empreendedores com uma jornada incrível. Eu posso dizer que ambos têm uma afinidade muito grande com o empreendedorismo na prática e conhecem sobre comportamento humano, né? Sob óticas diferentes ou complementares, mas conhece. O Alê fez uma provocação, fez uma pergunta para mim que eu gaguejei. Então você vai fazer de novo para quem está nos assistindo ouvir. Fala, Alê. Não, é que é muito interessante porque quando a gente fala de empreendedorismo, a gente acha que tem um perfil, uma característica ideal aquilo e tem que ser naquele molde ou numa profissão, num trabalho, que qualquer área. Não, ele tem o perfil para isso, ele tem o perfil para aquilo. E, como eu digo, eu sempre aprendo muito com esporte. Minha vida foi uma universidade da vida, é o esporte. E aí, se a gente transportar isso para dentro do esporte, né? Eu faço a pergunta para vocês e quero ver se vocês teriam uma solução para isso. Se você é, por exemplo, um treinador de futebol, alguém que está buscando um jogador de talento. E de um lado você tem um atleta, né? Um jogador que chuta bem. Tá? Você precisa escolher um dos dois. Ele chuta bem. Ele dribla como ninguém. Ele finaliza, um dos melhores finalizadores que você já viu. Tem um passe, uma visão de jogo absurda e tem um talento fora do comum. Esse é o jogador A. Ou você escolheria o jogador B, que é um jogador que não tem muita movimentação em campo, não cabeceia, não defende, não ajuda a equipe a recompor, a defender o time. Um jogador que tem uma estatura que não é a estatura de um jogador de futebol. E não tem muita mobilidade assim, defensiva, não ajuda, não é alguém que está muito no coletivo. Qual dos dois? Essa é fácil. Qual dos dois você escolheria para o seu time? De maneira muito óbvia, eu escolheria o cara que está dominando tudo lá. E aí, se eu falar para vocês que os dois são o mesmo jogador, é o Messi. Caraca. Então, se você... Pau no sistema, né, cara? O melhor jogador do mundo, você tem 2 óticas para olhar ele. Como qualquer pessoa, você pode olhar pela ótica do que não é o talento dele e tá tudo bem. Tá certo. Ou você olha pelo talento dele, aquilo que ele é bom. E uma visão do esporte para o empreendedorismo também antes a gente tentava corrigir o defeito dos atletas. O que a gente fazia? Treinava aquilo que ele não era bom, ele machucava, desistia do esporte porque ele não se sentia bom. Desmotivador, né? Desmotivava e não progredia nem naquilo que ele não era bom, porque tem um potencial menor, e nem naquilo que ele era bom, porque ele deixava de treinar. Incrível. Então, assim, hoje o que a gente faz? O que ele é bom? Ele vai ser um atleta de alto nível, vai ser um campeão focando no que ele é bom. O que ele não é bom, a gente brinca, né? Vai fazer ele não perder o jogo. Mas o que vai fazer... Se você treinar, ele precisa corrigir isso, precisa corrigir aquilo. Lógico que tem coisas que precisam ser corrigidas. Então vai fazer não perder um jogo. Agora, o que vai fazer ser campeão, ganhar um campeonato, é focar naquilo que é bom. Você vê todos os atletas de alto nível, eles jogam com as características que eles são bons. Você sabe o que significa isso, né? Eu não sei, eu sei que eu tô arrepiado. Esporte pra mim é um negócio que... Se liga aqui. Você não pode se comparar com o outro.
Não é o outro que vai modelar você, é você que vai modelar você. E as pessoas precisam entender isso. O empreendedor precisa. É legal a gente ir para a internet, ver um monte de gente motivando. Cara, mas a história dele pertence a ele. Né? Não tente ser ele, seja você. Muito legal o que você falou. E eu ia perguntar para mim, essas características de você focar na qualidade, na educação também não é importante? Super importante. Existe uma comparação, assim, uma pesquisa que foi feita mostrando que a evolução do carro, a evolução da medicina, enfim, a evolução da educação. A educação, o modelo escolar, o modelo de aprendizado é o mais atrasado que tem, é o que menos se modificou com a evolução. Que doideira, né? Com a evolução dos tempos, né? Então, assim, a educação ainda leva muito pouco em conta a criatividade, a individualidade. Ela foca... Nos Estados Unidos, eu acho que ainda isso é pior, né? Então, eles têm muito essa classificação e essa divisão, onde os bons são os que se destacam, são os que recebem a atenção. A estrelinha. A estrelinha, isso. E os que têm alguma dificuldade são quase que esquecidos e como se não pudesse fazer nada com eles. Os losers. Só que a gente vê que isso na prática não tem nada disso, né? Todo mundo tem um potencial. Muitas vezes, inclusive, a gente vê que não necessariamente uma pessoa que faz uma faculdade ou uma universidade é uma pessoa que dá certo na vida. Nossa. É um bom empreendedor. Tem muitos empreendedores que nunca nem estudaram uma educação formal e se dão muito bem, porque tem criatividade, porque aposta no potencial. Então, isso é um olhar que a gente tem que ter e prestar atenção que para empreender, basta você acreditar naquilo, você ter o seu objetivo, você levantar, porque com certeza no caminho a gente sempre falha. Vai tropeçar, né? Vai tropeçar. E eu acho que isso é o mais importante. Sensacional. Ale, quem desses atletas galácticos, e enfim, você trabalhou com muita gente top, né? Grandes nomes, né? Passaram aí por você, ou você teve contato, ou esteve próximo, né? Acredito eu. Mas quem que você pode trazer como um case de... Sabe aquele empreendedor, né? Fazendo um paralelo, aquele empreendedor que fala assim, isso aí não vai dar em nada, e o cara se transformou num talento aí. Eu vou dar um exemplo que marcou muito, até porque o meu filho é atleta e ele vivenciou um pouco essa mesma história. Lá na história que a gente contou, quando eu fazia estágio no São Paulo, eu tinha acho que 17, 18 anos e eu trabalhava com... né, acompanhava, né, junto os treinos da categoria sub-17. Tá. E quem tava lá era o Kaká. Só que o Kaká, por uma questão biológica dele, é o que a gente chama de maturador tardio. Ou seja, o corpo tem crianças, né, que amadurecem fisicamente mais rápido, com 11, 12, 13 anos, e crianças, adolescentes que desenvolvem mais tarde. E não tem nada, assim, é normal. Tudo isso, se não foge muito do padrão, está dentro da normalidade. E o que aconteceu? Ele é um maturador tardio. Então, ele demorou mais tempo para maturar. Então, se você olha com a visão da foto, você fala, esse atleta aqui não tem força. Do imediatista. Ele não tem velocidade, ele não aguenta. E a marcação, porque tinham atletas, né, nessa idade, a diferença física, assim, de um que maturou com 13 anos, o outro com 16, 17, é muito grande. Então, ele jogava, era uma criança, corpo de criança, que jogava contra homens formados. Então, quem marcava ele nos treinos, nos jogos, eram homens formados. Entendi. Então, se você tem uma visão... Não vou. Só que a visão tem que ser algo diferente. O que ele vai produzir no futuro? Quais são os talentos dele? Quais são as capacidades que ele tem? Ele sempre foi muito acima da média em questão técnica, visão de jogo. Tudo isso que a gente vê hoje, dele, cognitivo. Até emocional também. Emocional. Principalmente, eu acho, né? Porque para suportar essa pressão toda, se você não estiver preparado emocionalmente, é muito difícil, você desiste. Claro. E aí, o que aconteceu? Ele aguentou as pessoas que estavam envolvidas, não todas, tá? Porque tem muita gente que no meio do caminho fala, não dá. Sim. Mas alguns seguraram ele, falaram, não, no futuro ele vai ser um baita de um jogador. Tiveram essa paciência da maturação. É o tempo necessário para atingir os objetivos.
quando ele chegou nessa idade, que o corpo começou a maturar, fez um trabalho específico, etc., ele passou todos aqueles que eram os gigantes do treino que ele treinava, ele passou, tanto que foi considerado o melhor de ouro, né? Melhor jogador de futebol do mundo. Agora vamos para a parte do empreendedorismo e também quando a gente trabalha com outras pessoas. Imagina se com essa história do Kaká, alguém falasse, não ele não é para isso. Eu estou vendo aqui hoje, ele não é para isso. Talvez a gente teria perdido o melhor jogador do mundo representando o Brasil. Nossa, que louco, né? Isso é um exemplo. Quantos nós já perdemos? Quantos empreendedores nós já perdemos? Quantos bailarinos, quantos músicos, quantos atletas, quantos cientistas? Tudo. Por ter pressa, né? Por ter pressa. O ser humano, ele quer tudo imediato. E não respeita o desenvolvimento do outro. Porque o que você falou da maturidade, né? Tem a maturidade física, pelo que você está falando, e tem também a cognitiva, que pode retardar um pouco mais, ou senão ele pode, digamos assim, crescer diferente. Então, tem pessoas que têm uma experiência sobre as emoções, sobre os sentimentos, mais amadurecida, mais jovem. E tem outros que vai fazer esse processo tardiamente, lá na frente, né? É o tempo. O ser humano, ele quer tudo muito imediato. Eu quero agora, eu quero conseguir agora. E existe esse tempo de maturação que é super importante. Em qualquer negócio, né? Você vai aprendendo, você vai evoluindo, tem que respeitar isso. Posso pôr um foguinho aqui na mesa? Você é o Léo Ácido. O Léo tem um apelido chamado Léo Ácido, é verdade. A gente tinha um quadro no nosso Instagram que era só porrada, ele só dava porrada. Saturado. Ixi, fiquei com medo agora. Não, vou pôr fogo no parquinho, não é que assim, muita gente fala para você não ser medíocre ou mediano, e eu discordo disso daí, porque se eu for pegar a história de todo mundo que é resiliente de verdade, ele foi mediano mais do que todo mundo. Então eu discordo desse negócio, o pessoal falando, não seja medíocre, não seja mediano, você tem que ser top. Tem até um livro que é Seja melhor, F, né? Seja um F grandão, né? O que vocês pensam? Eu estou errado, pode falar na minha cara, eu estou errado. O que vocês pensam? É uma pergunta difícil. É que aí a gente entra no caso da comparação, né? A gente está se comparando com alguém para dizer se a gente é bom ou ruim. Isso. E eu acho que isso nunca deve ser um parâmetro. A gente tem que se comparar com a gente mesmo. Então, em qualquer negócio que você vai abrir, é o que eu sou agora e o que eu tenho que fazer para chegar lá. Então, que seja um outro curso, que seja um desenvolvimento. Mas eu não acho que para você dar certo, você precisa ser o melhor. Porque o que é ser o melhor, né? No final de contas. Quem que tem todas as características boas ou positivas para um certo trabalho? Eu acho que ninguém tem isso. Eu acho que todos nós temos as qualidades e os defeitos. Então, se eu for pensar assim, a minha resposta, eu acho que não tem problema nenhum você ser medíocre. Muito bom, muito bom. Vamos ver a Ale agora. Eu tive a grande oportunidade na vida de trabalhar com alguns atletas que você pode falar, esses atletas foram os melhores do mundo. Então aí que você fala, não existe ninguém melhor do que ele naquele determinado momento. Sim. Inclusive, tive a oportunidade de trabalhar com o Pelé. Nossa! Sentar do lado dele e conversar com ele. Para tudo! Pau! Sentiu mate. Sentiu mate. E eu cheguei a uma conclusão, porque eu fico olhando para os atletas, assim, às vezes eu fico olhando com uma admiração e eu tento entender o que faz ele ser o melhor do mundo. E eu descobri que ele é um ser humano. A grande questão são seres humanos. Só que qual que é a diferença do melhor do mundo para alguém que não precisa ser o melhor do mundo? Estou falando só como referência. Lógico. É que ou alguém detectou o talento deles muito cedo, ou eles detectaram o talento deles muito cedo. Se apropriaram do próprio. Então um atleta é muito fácil de ver o talento, porque, nossa, esse cara joga muito melhor do que os outros. Então vamos investir nisso aqui. Quando a gente fala do mundo corporativo, empreendedorismo, tudo, é muito difícil, porque as pessoas
elas têm que falar, têm que fazer o futebol, o basquete, o atletismo, bota o cara para correr, ele acabou em tal tempo, nossa, esse moleque é muito melhor que os outros. É uma sociedade mais complexa, as pessoas não mostram, elas têm medo de mostrar o talento. Então, eu digo, né, você, qualquer um que está ouvindo a gente aqui, você é o melhor do mundo. Acredite em Deus, acredite em energia, acredite em coincidência, em loteria genética, no que for. Você é o melhor do mundo. Você reúne todas as características para ser o melhor você do mundo. Nossa Senhora. É a melhor versão de você mesmo. Né? E é um egoísmo, né? Agora já dando o ácido, o Léo ácido. Vai, manda. Deixa eu ser o ácido também. É um egoísmo enorme a pessoa que guarda para ela os talentos dela. Eu não vou porque podem achar isso aqui. Eu não vou porque eu posso falhar. Eu não vou fazer isso porque pode ser que alguém não goste. O seu talento, você é o melhor do mundo. Imagina o Neymar falar, eu não vou bater o pênalti porque eu não vou. O Messi falar isso, o Pelé não vou, na época, falar não vou cabecear porque alguém pode falar mal de mim, achar não sei o quê. Não seria um egoísmo? Muito. É um egoísmo. Todo mundo tem talentos, todo mundo tem capacidade. Você guardar para você está privando o mundo daquilo que você tem de bom. Hoje a gente tem uma equipe muito grande, né, no trabalho que a gente faz hoje. E a gente percebe muito isso, porque algumas pessoas se colocam uma barreira e a gente fala, poxa, que pena, porque tudo bem, ela não sabe fazer muito bem isso, mas ela sabe tão bem fazer essa outra coisa, mas ela não faz nada. Ela recua com medo do que ela não sabe fazer. E realmente a gente vê que isso é pena, porque você deixa, né, de mostrar o teu melhor. E a sua melhor versão vai impactar na vida de outro ser humano. Inevitavelmente. Vai ser no seu filho. Boba, nenhuma pergunta é boa exatamente por causa disso. Tudo é importante, né? Desmistificar uma coisa que muito se fala, seja a melhor versão de você mesmo. Não, você já é a melhor versão de você mesmo. Só mostre a sua melhor versão. É essa a grande diferença. Rapaz, você tá inspirado, tô todo arrepiado aqui, muita energia boa. Qual é o... Eu vi que tem presente pra nós. Eu gosto de presente. Eu gosto. Como você sabe que é pra vocês? Sei lá. Só porque tem dois? Lógico. Tem dois. Se não é isso, é primeiro socorro. Isso aí. Mas não deixa quase isso, é quase isso. Isso aí tem a ver com o negócio que vocês estão inseridos e empreendendo hoje. Exatamente. Conta pra gente o que é. Conta. E você vai me dar o presente agora ou depois? Que eu fico na expectativa. Eu dou. Então vamos já dar o presente. Gratidão. Posso abrir? Pode. Olha que lindo, cara. Que bacana. Nossa. Explica você o que, então, que é, explicar. porque ele fez parte da criação desse kit. Então, isso aqui são óleos essenciais. Exato. Isso. Conta pra gente. Então, eu vou falar primeiro do presente, né? Depois Legal. a gente explica um pouco melhor o que é. Então, esse kit, a gente chama de kit atleta. Ele foi desenvolvido, né, dentro da experiência que de 5, 6 anos para cá, a gente começou a inserir os óleos essenciais dentro das equipes de alto nível no Brasil, equipes de futebol, atletas olímpicos. Tipo quais tem hoje? Trabalham com isso? Corinthians, Botafogo, várias equipes aí de altíssimo nível, atletas olímpicos, então número 1 do atletismo no Brasil, equipes de vôlei, futsal, conta basquete. ainda tudo isso. isso. Então não vou falar tudo isso. E funciona mesmo, eu já tô aqui. Não, calma, ele vai falar, meu. E aí o que a gente fez? A gente compilou essa experiência que a gente tem entre estudos científicos, né, toda a validação científica, e a experiência que a gente tem com atletas, e compilamos, né, os principais óleos essenciais que vão ajudar os atletas, mas não só atletas, né, praticantes de atividade física, a melhorar a força, resistência, recuperação, qualidade do sono. Que legal. Onde eu ponho o mate pra gente ver? Aqui dá pra ver? Dá pra pegar daqui, não? Não, né? O cara é todo atrapalhado. Vou pôr aqui pra vocês verem. Peraí. Vê aqui, tá bom, mate? Na cara do gol aqui. E hoje vocês trabalham com óleos essenciais, é isso? Isso. E essa pergunta que você fez foi a pergunta que ele fez quando eu cheguei com os óleos essenciais. Mas isso funciona? Ele fez... tá vendo? Não é só eu, tá vendo? Não. Eu acho que a gente tem alguma coisa em comum aqui, viu? Deve ser uma das coisas, deve ser o TDAH que eu estou descobrindo aqui também. Mas assim, eu comecei a usar os óleos essenciais em casa. Com todas essas nossas mudanças, eu queria buscar algo que eu tivesse controle, né? Um cuidado mais ativo. Então, meu filho está doente, o que eu vou fazer? Eu não quero ficar doente, o que eu vou fazer? Quero melhorar meu sistema imunológico, enfim. Então, existem diversas práticas, mas uma delas é o uso dos óleos essenciais. Então, quando a gente conheceu essa empresa, que chama doTERRA, né, que é uma empresa americana que extrai os óleos no mundo inteiro,
Quando a gente conheceu a doTERRA, eu já usava outros óleos essenciais, até por conta de a gente ter morado na Europa, onde a aromaterapia é muito forte, eu já usava, mas eu não conseguia sentir esse efeito que eu sinto hoje com a doTERRA, que é um efeito terapêutico mesmo, né? Quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu fui apresentada para a doTERRA e comecei a usar os óleos da doTERRA, eu falei, que é isso, né? Eu comecei a sentir efeitos assim que eu não sentia com os outros óleos. Falei, vou começar a usar isso. Comprei, aí veio o Alessandro, a gente mudando, comprando sofá, comprando não sei o que, você foi gastar, porque não é barato. Óleo essencial de qualidade realmente não é barato, porque tem toda uma peculiaridade na extração, tem óleo que você extrai uma vez por ano, enfim, regiões. Então, assim, não é algo simples, né? E no efeito dele também, né? Exatamente. E aí, levei a maior bronca dele. Mas mas comecei a usar, eu falo, nada como experienciar, né, na prática. Lógico. Porque eu falei, na teoria eu falei tudo. Não, porque isso são óleos que fazem isso, aquilo, é o sistema imunológico da planta que a gente pode levar pra gente. Ele, tá bom, né? Só que aí quando ele tomava um remedinho, né? Bom, omeprazol, porque ele tinha muita questão de digestão, essas coisas, e ele ia sair de casa e ele falava, não, esqueci, ele voltava para tomar. Mas ele não se sentia bem com isso, né? Porque ele lia a bula e falava, nossa, até demência pode causar. Eu ficava mais doente de ler a bula do que com... Mas ele falava, eu sinto muita dor, eu tenho que tomar isso. E eu comecei a pingar um olhinho que chama Zengest, que ajuda nessa questão da digestão. E comecei a pingar na água dele, porque tem alguns óleos que você pode usar internamente também. Comecei a pingar uma gotinha na água dele, é muito pouquinho, uma gotinha já tem um efeito... É muito concentrado, É muito concentrado. E ele tomou isso, ele falou, saiu, não voltou para tomar o omeprazol, e assim no outro... Ele falou, que é isso que você tá me dando? Aqueles olhinhos, sabe? Mas para mim ainda era uma coincidência. Ainda era algo psicológico, que não ia... Aí foram acontecendo outras coisas. Eu, para dormir, eu sempre tive insônia desde adolescente, desde criança, muita dificuldade de dormir. E aí, uma noite encostei na cama, dormi. Aí na noite seguinte, dormi de novo. Eu não tô tão cansado assim. Aí eu fui descobrir, ela tinha colocado um óleo de lavanda no difusor. Eu nem sabia. E aí a gente brinca, né? Você não precisa acreditar para funcionar. Ele funciona mesmo que você não acredite. Eu tenho uma dúvida. Um óleo desse, vou perguntar para vocês. Você tem problema para se concentrar? Sua cabeça é muito cheia de coisas, vozes falam, não, aí já é outra coisa. Mas assim, se você tem um problema de concentração, que é muito disperso, será que tem algum óleo para isso? Será que tem? Vocês vão explicar pra gente. Fica com a gente volta rapidinho. Agora entramos no business, no óleo. Vamos lá, nos óleos, todos eles. Muito bem, eu terminei o bloco anterior fazendo a seguinte pergunta. Você tem problema de concentração, de foco? Será que tem algum óleo essencial que ajuda nisso? Porque eu vi que você curou... Você é malandra também, né? Você já entendeu aonde mora o perigo, aí você fala, deixa eu acalmar esse leão aqui, dá um sossega-leão. Mas isso é uma forma de você colocar valor naquilo que você está fazendo. Quando você pega a necessidade do outro. Bom isso, né? É verdade. Porque mesmo o valor que eu falei assim, tem óleo que é caro. A gente tem a tendência a falar isso é caro, mas não é caro quando você tem um valor. É caro quando você fala, para que serve isso? Umas gotinhas, um olhinho, né? Agora, quando você vê uma coisa dessas, fala, não tem valor. E tem óleo para foco? Para melhorar a dispersão? Tem óleo para tudo, né? Parece uma brincadeira, mas é verdade. Eu sempre falo assim, o nosso trabalho maior é cuidar antes da doença se instalar. Que acho que é uma coisa que todo mundo deve fazer, né? Cuidar da saúde ao invés da doença. Agora, claro, a gente está num ponto onde algumas doenças já se instalaram, ou não só doenças, mas transtorno, ou o próprio desequilíbrio de uma atenção, de um foco que uma pessoa pode vir a ter. Então, assim, tem olhinho que pode ajudar em qualquer coisa. Tem olhinho que ajuda em foco e atenção, na digestão, sistema imunológico. Então, assim, não é mágico, é o que ele falou, não precisa acreditar para funcionar, são compostos químicos, mas naturais. E é testado, tudo que você está falando... Tem ciência por trás. Ciência por trás. Tem. Então, quando eu apresentei para ele que ele começou a tomar, eu já estava nessa minha fase um pouco menos de provar. De duvidar tanto, de duvidar do que era no meu início lá. Eu já estava mais nessa parte de
a experiência diz mais do que uma conta e um resultado, né? Então, para mim, isso bastava. Mas ele já começou assim, não, mas espera aí, se isso funciona... Depois ele usou o D-Blue, que é esse que vem no kit, que é para dor muscular e articular, que é excelente. Aqui. Esse é muito, muito bom. Pode fazer merchan, porque é nosso também. Né? Isso é a gente não ganha nada para isso, mas a gente traz os amigos aqui e eles merecem esse destaque do que fazem. Olha que legal. E é o que eu falo, né? Abundância é isso, é você poder ganhar para mostrar algo que para você tem todo o sentido, todo o propósito. É lógico. E quando ele começou a usar, ele falou assim, não, mas espera aí, tem comprovação científica, eu quero usar com os atletas, porque ele falou, isso é algo também que eu posso levar para o futebol. E foi quando ele começou a pesquisar isso também. E é até engraçado, né? Quando a gente começou, quem apresentou os olhos pra gente foi a Bernadette Silva, que por sinal teve aqui com vocês. E foi fantástico aqui. Chorei pra caramba quando ela teve aqui. É uma querida. E aí eu deixava ela maluca. Eu falava, mas eu preciso de estudo científico. Eu preciso de estudo científico porque eu não, na minha cabeça não entra. Assim. Até mesmo pela formação que você teve, né? As experiências passadas. E assim, para levar pro futebol, né? Você tem que ter muita credibilidade. Você tem que ter resultado, saber se não cai no antidoping. Então tem coisas além, né? O esporte tem muita... A gente tem muita preocupação tem uma regra com isso. A seguir. Sim. É muita preocupação. E aí eu comecei a fazer uma pesquisa, ela me conseguiu alguns artigos, né? Mas ela não é especialista em esporte. Eu comecei a fazer uma pesquisa bibliográfica, né, tudo que tinha de estudo científico, e fui descobrindo umas coisas assim, falei, nossa, como que eu nunca usei isso aí? Aí eu me senti, sabe quando você fala assim, como que eu não conhecia isso? Como que eu nunca usei? Trabalhei não sei quantos anos com atleta de alto nível, que absurdo. E aí eu fui ver e ninguém conhecia. E eu falei, opa, aí a gente pensa na a parte técnica, mas também aí já liga a parte empreendedor. Falei, é aquela história, né, da ilha que todo mundo anda descalço. Você pode pensar, ninguém precisa de sapato, ou você pode pensar, todo mundo precisa de sapato. Olha que legal. Sensacional. Então, aí acendeu uma luz, eu falei, não, eu vou iniciar, eu vou ser, se não tem, eu tenho que ser o pioneiro nisso aqui. E aí eu comecei a estudar, validar, fazer estudos também, e validar com vários atletas, né, que é o meio que eu sempre tive, e começaram a ter resultados absurdos, assim, coisas assim do atleta sair de um time que usa óleo essencial e ir para outro time e pedir, vocês não usam óleo essencial aqui, eu quero, como vocês precisam ter óleo essencial. E o atleta, ele tem uma consciência corporal muito grande. Tem. Então, essa sensibilidade, ele logo percebia uma mudança, porque às vezes a gente não se dá conta, mas o atleta, uma observação do resultado dele, né? E assim, lógico que o esporte é um pequeno nicho, né? É uma parte, lógico. Mais praticantes de atividade física e para as famílias em geral. O que é muito interessante é você dar uma solução para que a mãe, para que o pai, para que as famílias possam se empoderar e tomar conta da própria saúde. Não estou falando de doença, tratamento, tudo. Tem que buscar um profissional da área da saúde, isso é fundamental. Mas é aquelas questões do dia a dia. Eu vou cuidar da saúde como? Será que eu preciso ligar para alguém e pedir uma receita para cuidar da saúde? O que eu tô entendendo isso daqui é mais ou menos você ter a avó dentro de casa, né? Exatamente. Não era isso daí? Antigamente, a avó, você falava, avó, tô com dor de barriga. Ela falava, vem aqui. Né? Ela ia lá no matinho, fazia um chazinho. Outro dia eu ouvi dizer que uma gota, falando de chazinho, que uma gota de um óleo essencial, não sei se é de todos os óleos, vocês podem até me falar, porque eu sei que tem bastante marcas aí, né? Uma gota de óleo essencial equivale a não sei quantas xícaras de chá, é isso, né? É verdade, por causa da concentração, né? Então ele é realmente muito potente. A gente fala que óleo essencial menos é mais. Você usa pouquinho, várias vezes ao dia. E então a gente começou a usar em casa, começou a ter resultado com a gente. A gente não pensava ainda em empreender. Foi mesmo uma ideia de usar essa história da gente mudar e não ter controle do autocuidado. E eu, como psicóloga, comecei a levar isso pro consultório. Então, tinha essa demanda também, né? Dos familiares falando, eu queria algo que eu pudesse não dar medicação. Meu filho mudou a personalidade quando começou a tomar medicação. Usou para uma coisa, agora está com outra coisa. Então, é um instrumento complementar no cuidado da saúde física, mental e espiritual. Então, eu comecei também a buscar nessa área, estudos e tudo, comecei a implementar na área da psicologia. Mas, quando a gente gosta de uma coisa, a gente quer falar para todo mundo. E esse negócio é um negócio voltado para isso. É você passar para os outros o seu conhecimento.
porque você passando e mostrando e o outro experienciando, ele vai querer usar. Sim, Isso é inevitável, ele vai sentir o valor. E aí a gente começou a falar para todo mundo das nossas experiências, ajudar o outro nas dificuldades, no que ele precisava. E isso começou a se tornar um negócio... O modelo de negócio Nossa, eu ia fazer essa pergunta. da doTERRA, ele funciona através de marketing de relacionamento, é isso? Isso. Vendas diretas. Vendas diretas, por quê? Porque o cliente, ele compra direto da fábrica. Ah, tá. Legal isso. Porque agora, então acho que eu falei errado. Não é marketing de relacionamento só. Também, né? Também. Ele recebe o nome de marketing de multinível, de relacionamento e de vendas diretas. E o que é interessante da doTERRA, né? A empresa. Ela é a maior empresa de óleo essencial do mundo e ela tem um certificado de qualidade que chama CPTG e que é o que me dá tranquilidade de usar com atletas. Não estou dizendo que não existem outras marcas que são muito boas, mas é uma certificação que eu fico tranquilo para usar na família, né, que a gente sabe que não tem contaminação. Só para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, 80% dos óleos essenciais, eles são adulterados, falsificados, ou tem algum tipo Olha o risco, cara. 80%, isso é comprovado com laboratórios. Sim. Então, assim, a gente tendo esse certificado, isso dá uma tranquilidade muito grande. Além disso, a doTERRA, ela tirou a intermediação com os produtores. Antes era muito atravessador, que pega o dinheiro, paga quase nada, quando paga, atrasa pagamento, tudo. Então, o que ela fez? Vamos nos pequenos produtores no mundo inteiro e a gente vai empoderar esses produtores da educação, da treinamento. A gente visitou, né? A gente teve a oportunidade de ir lá para o Quênia para ver como que é isso na prática. É uma coisa fantástica, é um trabalho fantástico que eles fazem de empoderar. São pequenos produtores no mundo inteiro. E a partir daí, esse óleo essencial vai para a fábrica, né, para ser envasado e para fazer todos os testes de qualidade. E depois ele vai para o consumidor final. Sem intermediários. Então não tem que vende para um atacadista, para o outro atacadista local, para a loja e depois chega no cliente. Então o que faz? O nosso trabalho é um trabalho de compartilhar, de dizer que existe e de educar as pessoas. Então nós somos educadores. O nosso trabalho é usar os óleos essenciais, aprender e ensinar as outras pessoas a fazerem o mesmo. O que eu ouço muito nesse meio de pessoas que estão procurando alguma coisa para empreender, primeiro o que me fascina, não só nesse negócio que vocês estão inseridos, mas são negócios que dão para as famílias uma certa flexibilidade de empreenderem, vendo seus filhos crescerem. Acho que isso é uma coisa que eu vejo positivo ouvindo um pouco a história de vocês, né? E não deve ter sido fácil abrir mão de estar dentro desse seleção brasileira e tudo para poder. Deve ser escolha difícil. Mas também a questão dos paradigmas que eu tenho que vencer, porque eu não sei vender. Porque eu escuto isso direto de empreendedor. Posso falar, eu abri um negócio que eu tinha conhecimento técnico, mas eu não sei vender. Eu não nasci para vender. Eu senti que foi uma indireta. Nós temos aqui uma convidada. Não adianta falar, eu não sou vendedora. Fala, rapaz, na hora de me conquistar foi vendedora pra caramba. Se vendeu muito bem. Você sabe que o marketing multinível, quando eu comecei, eu nunca tinha trabalhado com esse modelo de negócio. E eu fui descobrindo quais eram as vantagens dele, né? Então, assim, primeiro, você não precisa... Um óleo de lavanda, se ele tá lá numa farmácia, num mercado, a pessoa fala assim, não tô dormindo bem. Chega lá, eu quero um óleo de lavanda. Tá bom, tá aqui. Você leva e usa para dormir melhor. O óleo de lavanda é muito mais do que isso. Ele ajuda a picada de inseto, irritação na pele, enfim, né? Então... A gente levou hoje os óleos essenciais para alguns locais, por exemplo, Santo André da Bahia, que você pega a balsa, tudo para chegar lá para levar os óleos essenciais para pessoas que não entrariam numa loja procurando um óleo essencial. Então você amplia muito a possibilidade de pessoas que jamais conheceriam essa forma de cuidado quando você vai através do marketing multinível, que é um consultor que leva isso até outra pessoa. É legal o que você está falando. A gente teve agência de comunicação e uma das empresas que a gente atendeu na época foi a Avon.
E a Avon... Tô fazendo merchan pra todo mundo hoje, né? Tá fácil, né? Eles pagam pra gente. Desculpa aí. Pode pagar, né? Pode pagar. E a Avon trabalha com marketing, né? Multinível. Multinível. E eu lembro uma vez numa reunião com eles para entender o negócio e tal. Eu falei assim, vocês acham que eu sou uma empresa do quê? De cosméticos na época? Eu falei assim, cara, eu acho que sim. Ele falou, não, de logística. Porque eu tenho que ter uma logística tão forte, tão precisa, para esse produto chegar lá no Amazonas. E é mais ou menos isso que você está falando, né? Você precisa ter um produto chegando em lugares que não chegaria no convencional. A pessoa não iria até, né? Então você que vai até a pessoa levar isso. Então isso já foi uma vantagem. A outra, essa questão da família. Eu contei que eu larguei algumas coisas para acompanhar o Alê, né? Não larguei no final, mas vamos assim. Escolha, fiz uma escolha, mas deixei algumas coisas ali. Para mim, somei depois, mas deixei lá para trás. Eu ficava assim, eu vou fazer tudo de novo, abrir consultório, nanana. Eu atendo hoje, mas eu tenho uma escolha dos meus horários, eu não dependo mais disso. Então, eu posso levar o meu trabalho para onde a gente for. Pronto. Se amanhã ele falar, a gente vai para não sei aonde... Que não é difícil, tá? Lá, que não é difícil. Pela história que eu vi aqui. A Doterra me acompanha. Então, assim, é uma empresa que você consegue levar com você para onde você for. A gente faz os nossos horários. A gente trabalha pra caramba. Tem que trabalhar. Porque às vezes a pessoa fala assim, vem trabalhar comigo que você vai ficar milionário e pronto. Você vai ficar milionário, mas se você trabalhar, você vai ganhar o quanto você quiser. Não existe um limite, isso que eu acho legal. Como qualquer outro trabalho, né? Que eu quero dizer assim, precisa de dedicação, precisa de empenho. E posso falar, eu sou um pouco avesso, agora eu vou dar uma de Léo ácido, Lê ácido aqui. Eu sou um pouco avesso a essa coisa da gente convidar pessoas a partir do indicador financeiro, tão somente. Eu, sinceramente, eu sei, com perdão da palavra, se você é empreendedor... e pertence a essa massa, é fácil convencer qualquer pessoa e na internet tem um monte. Fazer 6 em 7, 7 em 20, sei lá, os caras inventam cada coisa que... Né, ficar fazendo essas promessas financeiras. Quando a sua principal meta é só o retorno financeiro... Não funciona, cara, não é sustentável. E não é sustentável. Principalmente quando você está falando de um produto de bem-estar, né? Exatamente. Eu acho que isso tem que ser o seu principal objetivo. Concordo. E tem uma outra questão também, que é essa pessoa que atingiu um resultado muito rápido, não sei o quê, ele é exceção. Então ele pega a exceção e quer vender como se fosse regra. Quer replicar. E a gente sabe que na prática são as exceções que vão ter esse crescimento meteórico, tudo por características específicas. Então eu acho que além de... Tem pessoas que gostam disso, lógico, mas além de você estar... Acho que a motivação não é a principal, né? Ser o crescimento financeiro, apesar de ser um bom resultado. Na prática, você não vê isso. Isso são as exceções. E, às vezes, não é sustentável. Você cresce rápido, mas desmorona rápido também. E isso decepciona as pessoas no final, né? Porque algumas pessoas que... A Doterra, ela tem várias equipes boas, mas tem... Como qualquer negócio, profissão, qualquer tem negócio. Algumas pessoas que são voltadas mesmo só para o negócio, sem se importar muito com o produto, que na verdade é o mais importante. Só que elas têm esse crescimento rápido e trazem isso como um modelo, só que os outros não conseguem acompanhar. E aí se decepcionam e deixam de ter a oportunidade de empreender em algo que realmente é maravilhoso. De novo a gente volta, não se compare o outro, faça você a sua jornada. A sua jornada. Ponto. Muito legal. Qual foi... Estamos chegando ao fim, tá? Aliás, a gente estendeu o fim, você entendeu a parada, né? Qual foi ou quais foram os principais desafios que vocês enfrentaram, né? Porque hoje, pelo que eu entendo, se eu estiver falando besteira, e não estou vendendo Terra, mas me sinto no... Ganhei um presente, eu vou falar do presente que eu ganhei, então tá tudo certo. Mas assim, quais foram os principais desafios e que vocês veem até hoje que as pessoas patinam? Se você pudesse dar uma dica ou algumas para quem está nesse tipo de negócio ou nesse próprio negócio, né? Quais são os aprendizados? Você fala assim, cara, vai na minha que eu já passei por isso. Para mim, a palavra principal é a persistência. É mesmo? Porque é um modelo de negócio que ele é feito para acompanhar a sua maturidade. De aprender como usar, de saber falar para os outros, explicar, enfim. Então, no começo, ele tem um começo lento, mas ele tem um propósito para ser isso, para ser dessa forma.
A gente teve agora uma convenção da Doterra aqui no Brasil e o presidente ele deu um exemplo com uma subida numa montanha onde você precisa andar passos em câmera lenta para conseguir a sua respiração, acompanhar a sua respiração de altitude, que se você andar rápido, você não sobrevive. Realmente você pode morrer. Então você tem que subir aquela montanha muito alta num passo muito devagar. E ele fez essa comparação. E aí, quando você está lá em cima, você olha e fala, eu alcancei o sucesso. Uau. Então, eu acho que a persistência é o principal. É você saber aceitar um não, que muitas pessoas às vezes não sabem. Levam para o pessoal. A pessoa está falando um não para mim. Não é o momento que ela quer agora e tudo bem. Faz parte. E faz parte. Então, assim, tolerância ao não levar para o pessoal. Ser persistente, porque é um modelo de negócio feito para dar certo. O produto sendo bom. E a gente vê o quanto ajuda as pessoas... Não tem como não dar certo. Que demais. Né? Então, eu acho que, para mim, a palavra principal é a persistência. Persistência. Para você, Ali? Eu acho que, além da persistência, é saber que você vai ter dificuldades. A única certeza que você tem é que vão ter dificuldades. É isso. E outra coisa, às vezes as pessoas se decepcionam. Falam, mas é um negócio tão bom. Em qualquer área, né? Mas é um negócio tão bom. Estou convidando ele para empreender comigo e o cara está em outra, quer fazer... Ainda bem. Imagina você chega num hospital, você precisa de um médico, ele não tá, ele foi empreender. Você precisa de um enfermeiro, não, ele não tá aqui. O bombeiro, o bombeiro não é mais bombeiro porque ele foi empreender. Não, assim, tem que respeitar, ele tá naquele momento, a visão dele e é o que ele gosta de fazer, aquilo que ele se sente feliz. Então, assim, não se decepcionar também com o que o outro vai dizer. Você tem que estar seguro daquilo, do seu propósito. E não ficar colocando na cabeça do outro aquilo que você imagina. O que ele vai achar? Se o meu propósito é trazer saúde, trazer bem-estar, melhorar a sua vida, sua saúde física, emocional e, quem sabe, financeira, esse é o meu propósito. E aí você vai entender, dentro da sua visão, daquele momento que você está, se é aquilo que faz sentido para você. Então, acho que esse que é o principal. Nossa, que delícia. Eu quero fazer uma última pergunta e eu prometo que a gente fala um tchau. Espiritualidade cabe na vida de vocês e de que forma? Muito. Inclusive, os óleos essenciais da Doterra também entraram com esse fator espiritual, energético. Sim, sim. Porque pelo fato dele ter ações sociais no mundo inteiro, ele tem 2 pilares, que é o Co-Impacto e o Healing Hands. Não vou falar muito agora, mas o Co-Impacto cuida da extração, o Healing Hands da própria comunidade. E não que só extrai. Da comunidade, mas, por exemplo, cuida do tráfico humano. Sim, sim, enfim, que legal. Tem diversas ações aí. É o que eu falo. Toda essa energia passa para o óleo essencial. Então, aquele produtor que sabe que vai trabalhar, ganhar justamente, que o seu filho que antes estava na rua, agora está numa escola... Então, todas essas ações passam também pro produto. E sem espiritualidade a gente não é nada, né? Porque a gente, na minha visão, todos nós somos luzes. E sem a espiritualidade você não chega em lugar nenhum. Então, para mim, isso é um pilar muito importante na nossa vida. E para você, Ali? Para mim, está sempre presente, né? E tem aí as pessoas chamam a espiritualidade de outras formas também, né? Então isso faz todo sentido e eu acho que quando você tem um propósito maior, né? Quando você pensa nesse propósito além de você, além daquilo que está perto de você, você já está envolvido, independentemente de você acreditar ou não. Eu costumo ver que um ateu que faz o bem, que ajuda o próximo, tudo, é um cara que espiritualizado, porque ele não precisa nem acreditar, não precisa nem ter aquele medo, né, que algumas religiões colocam. Por quê? Porque ele faz o bem por ele mesmo. Então aquilo já é um sinal de espiritualidade. Então acho que é bem faz parte da nossa vida o tempo todo, não tem como a gente separar uma coisa da outra. E espiritualidade não tem a ver com religião, né? Não. Ele é judeu, eu sou católica. A nossa mistura aqui tem a ver com o espiritismo, que a gente acredita também na doutrina. Então é uma mistura, assim, quando a gente foi para Dubai, a gente foi muito bem recebidos pelos muçulmanos. A gente teve uma experiência muito diferente do que a gente vê muitas vezes do extremismo. Então, assim, eu acho que muito mais do que religião, espiritualidade é o bem. Você terminou, eu ia falar isso. Espiritualidade é o bem. A espiritualidade nos negócios é você ver o que
este negócio impacta na vida de alguém. Exatamente. O que o teu serviço, o teu produto vai impactar na vida do outro, positivamente. Exatamente. Porque o bem é positivo, né? Vamos só deixar claro. Bom, só me resta agradecer a presença de vocês. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Você que está nos assistindo, você gostou desse bate-papo? A gente está bem feliz, né, Léo? Cara, muito. Muito. A gente nem comeu, rapaz. Nem agora. Nem tempo. A gente se despede. Foi Obrigado, uma delícia. Viu? Obrigada a vocês por essa oportunidade de poder dividir aqui um pouco o que a gente faz. Queria agradecer muito, prazer enorme estar aqui com vocês, né, esse bate-papo muito, muito gostoso aqui, tá? Obrigado pelo convite. Muita sintonia. Toda vez que vocês estiverem no Brasil, pode ligar para os irmãos. A gente tem um problema que a gente se apega, bicho, com gente do bem. Que a gente fica e olha que a gente também, hein? E agora... Não vamos sair daqui mais. A gente sempre termina assim, você põe sua mão esquerda aqui em cima da minha, põe aqui, isso... E a gente olha para lá e agradece a Deus e todo mundo que nos acompanhou até agora. Obrigado. Beijo no coração. Por estar com a gente aqui até agora no A Alma do Negócio. Valeu. Beijo.